dando continuidade à nossa videoaula, a gente veio aqui no apiário, né, nosso parceiro e amigo Bial, para mostrar a vocês na prática como é que vocês vão fazer a organização do apiário de vocês aí, né, na comunidade e na região de vocês. A primeira coisa que vocês vão observar nesse ambiente aqui, nesse apiário, é a questão do sombreamento, né? O apiário tem que ter sombreamento, independente do tipo de produto que você vai extrair desse apiário. Se você vai produzir mel, se você vai produzir própolis, se você vai produzir pólen principalmente, tem que ter o sombreamento. A abelha tem que estar num ambiente agradável. A mesma coisa são com as outras cadeias produtivas. Então, com a abelha não é diferente. A gente tem que trazer ela para um ambiente propício, né? Então, nesse ambiente onde é construído e montado o apiário, tem que ser um ambiente com sombreamento. Outra coisa importante, tem que ser um ambiente que tenha acesso para o transporte. O seu veículo tem que ir até próximo do apiário, né? Se você precisar transportar alguma coisa, algum equipamento, se você precisar levar, né, a sua produção de pólen, você precisa de um transporte, tem que ter acessibilidade. Então o apiário tem que ter acessibilidade, sombreamento, por causa daquela questão que eu falei anteriormente, da temperatura, né? Então as caixas, os ninhos têm uma temperatura ideal, agradável, para ter um conforto térmico para as abelhas. Então a gente tem que ter o sombreamento. Outra coisa interessante que a gente tem que ter e observar a distribuição das caixas, né, dos ninhos nesse sombreamento, nesse apiário. Você tem que ter um espaçamento adequado. No caso do apiário aqui, a gente tem espaçamento de 2 metros. Já é o espaçamento ideal, facilita o manejo, né? Facilita o manejo no dia a dia, facilita o manejo também quando você for estar alimentando, suplementando esses enxames, quando você for coletar o pólen, facilita na questão da limpeza do apiário. Vocês estão vendo aqui que o apiário tem que estar limpo, facilita em todo o manejo e na limpeza. O apiário não pode ficar sujo. Um dos maiores, digamos assim, concorrentes do apicultor na produção de pólen são as formigas. Então o apicultor tem que ficar atento com relação ao ataque de formigas, não só no enxame, mas também na sua produção de pólen. As formigas carregam pólen. Então o apiário tem que estar limpo, tem que manter a limpeza, né? E essa observação é interessante para você ter a sua produção adequada, a sua boa produção. Então, além da limpeza, para a gente ter o controle das formigas, a questão de gosto, né? Cada apicultor gosta de um tipo de cavalete. Aí no mercado a gente encontra vários tipos de cavalete, né? Cavalete com PVC, cavalete de vergalhão, vários tipos. Então nesse apiário aqui, né, do companheiro, ele optou por um tipo de cavalete que ajuda ele no manejo, ajuda ele na estrutura, que é resistente, né? E ele não tem problema nenhum aqui com formiga. E quando acontece, né, de ter um caso ou outro, ele faz um controle. Ele usa o controle das formigas, faz o controle das formigas e usa também o que, Biel? Pasta antiaderente. Ele usa aqui nos pés dos cavaletes pasta antiaderente, que é também para proteger o ataque de formigas nas caixas, nos ninhos, que não é o caso cotidiano. Então é tranquilo aqui, ele usa os cavaletes do gosto dele. Então é uma questão mais do gosto do apicultor. Lembrando-se que é do seu gosto, mas tem que ter a preocupação com a formiga, para você não perder sua produção. Uma outra coisa interessante para você observar também aqui no apiário, a cobertura tem que ter, tanto no apiário para a produção de mel, quanto no apiário para a produção de pólen, né? Tem que ter uma cobertura nos ninhos. Isso aí para a gente evitar o quê? Evitar a incidência de chuva, né, diretamente nos ninhos. E um detalhe interessante para quem vai produzir pólen, né? Essa cobertura aqui, ela tem que ser mais prolongada um pouco. Você tem que estar observando esse tamanho, para você também proteger, né, a questão de cair sujeira, de chuva no coxo onde você vai estar coletando o seu pólen. É um meio também de você proteger. Então na hora que você for fazer suas coberturas lá com telha, tem que observar o tamanho. Ela tem que ser maior um pouco do que as telhas que a gente usa no dia a dia para cobertura de ninho, para produção de mel. Então a de pólen tem que ser um pouco maior para ter essa proteção aqui nos coxos, onde você vai estar coletando pólen.
Então, aí você montou o seu apiário, né, na sua região e está empolgado para ver a sua produtividade, para ver a produção. E aí eu observei uma coisa interessante aqui no apiário de Bial. Eu observei que tem algumas colmeias, né, que tem a trompa bastante amarelada. Ou seja, que passou já bastante abelha com pólen. E tem um outro ninho aqui, né, que não está tão amarelado. E aí, curiosamente, eu perguntei, e essa dica serve para você aí que está assistindo nossa videoaula, o porquê tem uma trompa bastante frequentada, amarelada, e outra não tem. Então, Bial me explicou aqui que você tem uma trompa bastante amarelada porque é um enxame que já vem produzindo há algum tempo. E ele está sendo realmente bastante frequentado. As operárias estão passando, né, estão deixando o pólen, e por isso que fica a parte da trompa bem visivelmente amarela. E a outra, por que não está? Quando você montar seu apiário, as abelhas ainda vão iniciar a produção. Então não é de imediato que ela vai conseguir uma produtividade grande. Você vai chegar no seu apiário no outro dia, um dia ou 2 dias depois, vai encontrar pouca quantidade de pólen. Então o enxame ele tem que se adaptar e se acostumar com aquele obstáculo que tem ali no alvéolo, que é a trompa. Então o tempo que ela vai se acostumando para fazer essa passagem, né, e ir deixando o pólen, ele vai aumentando gradativamente. O enxame vai se adaptando, né? A rainha, claro, está fazendo sua postura lá, trabalhando dentro do ninho, vai crescendo, se desenvolvendo, e as abelhas vão acostumando e passando e aumentando a quantidade de pólen no seu cesto lá, no seu coxo. Resumindo em miúdos, quando você montar o seu apiário, chegou um dia e encontrou uma certa quantidade de pólen, que eu vou mostrar agora aqui, que é pouca. Com 2 dias, ela vai dobrar essa produção. No terceiro dia ou em uma semana, ela vai triplicar ou quadruplicar essa produção de pólen, até o enxame se acostumar, né, com a trompa e você conseguir coletar o seu pólen diariamente, que o pólen tem que ser coletado diariamente. Não pode ficar para 2, 3 dias, que senão você perde a qualidade do seu material. Então você chegou no seu ninho, né? Tem que ter cuidado na hora de aplicar a fumaça, que é diferente para quem trabalha com a produção de mel. Tem que ter o cuidado porque o cheiro da fumaça pode impregnar na sua produção de pólen. Então a gente vai fazer uma demonstração aqui como é que faz a aplicagem da fumaça quando você chega no ninho. Tem que ter esse cuidado. Você vai aplicar a fumaça de uma forma que não alcance o coxo onde está depositado o seu pólen. Então tem que pegar apenas na parte superior, nesse canto aqui. Pouca fumaça, nunca usar muita fumaça para você fazer um manejo ou coletar o seu pólen. Aplicou a fumaça, você vai observar que a trompa não está tão amarelada, reforçando, é um enxame novo, está entrando na produção agora, né? Aí você vai coletar o seu coxo e vai encontrar uma produção que é relativamente pouca. Você pode se assustar, não está produzindo pólen, não serve. Não é por aí. É um enxame que está iniciando, ele começa pouco. Como eu disse anteriormente, começa pouco e essa produção com um dia ela dobra a produção, com 2, 3 dias ela triplica a produção, com uma semana ela começa a estabilizar. E aí entra o olhar clínico do apicultor para saber se realmente seu enxame tem potencial produtivo ou não. Aí agora você tem que ter o cuidado. Outra coisa a observar, que é interessante. Se você está indo no seu apiário coletar, está pouca produção de pólen, ou a trompa não está tão amareladazinha, não está tendo muito resíduo, digamos assim, de pólen, observe direitinho e tenha cuidado, porque você pode, no manejo, pode ter perdido sua rainha. E aí você começar a tomar prejuízo. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essas observações. E aí eu vou mostrar a vocês agora, né, um ninho que está estabilizado, já está com a produção boa, né? E para você também observar a diferença. Compare o que eu mostrei anterior e esse agora. Essa trompa, né, já está com bastante resíduo de pólen. Por isso que fica com esse sinalzinho amarelo. Então é uma observação que o enxame está produzindo bem. A rainha está bem, está estabilizada. Então
é o momento do apicultor se atentar, observar se o manejo está correto, se está tendo algum problema na produção, se está tendo algum problema no enxame. Então, é a hora que o apicultor vai trazer o seu diferencial. Muitas pessoas desistem da apicultura, da produção de pólen, da produção de mel, porque acham que não está dando certo. Quando, na verdade, esses conhecimentos técnicos, essas dicas, são interessantes para você iniciar e não desistir naquele primeiro momento. Como eu acabei de mostrar, um enxame que está fraco pode ser um enxame que você capturou no campo, né? É interessante você observar essa captura com relação à qualidade da cera e também com relação à rainha. E outra coisa, se é um enxame que você fez divisão e você acha que tem potencial produtivo, o porquê ele está fraco. Então você tem que observar diariamente, durante a coleta, se está tendo algum problema, algum ataque de formiga, se perdeu a rainha, aconteceu algum acidente, que é o momento de você intervir para você não perder a sua produção de pólen. Então, você está vendo na prática aqui como é que está a organização do ninho, né? Como é que está a organização do meu kit produtivo, né? Relembrando a você aí, né? Esse primeiro equipamento aqui em cima é a tela pista. Esse que eu acabei de falar com relação à coloração é a trampa, né? É onde as abelhas passam para o ninho e o pólen cai nessa tela aqui, né? De aço inox e cai no coxo, que é esse compartimento aqui. É nesse compartimento aqui que o apicultor vai trazer o seu diferencial na produção. Tem que observar direitinho o que está acontecendo com a produtividade e com o enxame. Aí você me perguntar, Cleiton, e eu vou estar coletando meu pólen qualquer horário? Não, tem um horário ideal para você coletar o pólen. O horário ideal para você coletar o pólen é no período da tarde. É mais ou menos esse horário que a gente está aqui no apiário, a partir das 16 horas. Por que isso? O pólen, quando ele é coletado pelas abelhas, né, na flor, ele vem úmido, com bastante umidade. Quando ele está sendo depositado no coxo, no período da manhã, ele ainda tem uma quantidade em excesso de umidade. Então a pelota, ela é bastante frágil, pode ser dissolvida. Aí qual é a sacada do produtor de pólen? É coletar no período da tarde, porque é o período da manhã até o período de coletar, que ela vai perdendo essa umidade em excesso que ela tem, para você facilitar na coleta, para o pólen ficar soltinho. Então tem que ter essa sacada. Tem que ser coletado no período da tarde, por causa da questão da umidade. Beleza? O pólen, ele é bastante valorizado no mercado pela qualidade da pelota. Se você coleta no período da manhã, tem bastante umidade, ele vai dissolver, vai esfarelar, vai grudar no fundo do coxo, vai grudar no vasilhame que você vai colocar. Então vai dificultar e vai perdendo qualidade até chegar na parte de beneficiamento do produto, que ele vai passar por um processamento ainda na parte de beneficiamento. Então essa pelota, ela tem valor comercial e você não quer que seu produto tenha uma qualidade ruim. Então tem que se atentar com o horário da coleta. Outra coisa que você observa no seu coxo, né? Se sua produção no coxo está bastante espalhada, esparramada, digamos assim, ela tem alguma coisa errada. Uma produção ideal, você observa, quando ela passa um filete como esse aqui, que você pode ver, né, distribuída no coxo. Essa é a produção ideal. Então ele se concentra, né, dessa forma no coxo. Isso é um sinal de que o enxame está bem. Se não está desse jeito, tem alguma coisa errada. Pode ser um enxame novo, como eu mostrei ali anteriormente, e pode ser um problema lá, que você perdeu uma rainha, ou formigas roubando a sua produção. Então você tem que ficar atento com relação a isso. Outra coisa bastante interessante, né, que nós observamos aqui, inclusive foi uma dica aqui da nossa colega Tainá, que está aí conosco gravando essa videoaula, é com relação a qual é o primeiro pólen do dia que a abelha coleta. Você tem como observar isso? Tem. E ela deu a dica aqui, né? O pólen que a gente observa aqui é o amarelo, que está por baixo. Então foram os primeiros pólen que a abelha coletou. E qual foi o pólen
posterior a esse é o que está aqui na coloração vermelha. Então, uma observação interessante é com relação à deposição do pólen no coxo. Na parte de baixo você vê que tem bastante pólen amarelado. Na parte superior, pólen bastante na coloração cor de abóbora ou vermelho, né? É o pólen amarelo de semente de capim, ou seja, as abelhas visitaram primeiro as flores de capim e mais para o período da tarde, digamos assim, né? Foram depositados depois o pólen avermelhado aqui, que é de berro do ega, ou brel do ega. Bem, aí você chegou, né, no seu apiário, suas caixas estão distribuídas, tudo certinho, está tendo sua produção. E aí você vai fazer o manejo e observar, né, como é que está lá no ninho. Como é que está a questão da postura, né, seguindo aquelas dicas que eu dei no início do vídeo, com quantidade de quadros com postura. A tendência do enxame produtor de pólen é ter uma maior postura, até porque você tem uma rainha nova. E tem um limite de quadros com posturas que você tem que manter dentro do ninho. Se você tiver 10 quadros com postura, já está na hora de dividir esse enxame. Ou então usar uma outra técnica para estar colocando uma melgueirazinha aí para você fazer um manejo diferenciado. Mas durante o manejo você tem que olhar a questão da qualidade da cera, principalmente, e olhar a postura da rainha como é que está. Bem, aí você pergunta, Cleiton, e para eu abrir o ninho, tem alguma diferença para quem é o produtor de mel? Não, é a mesma coisa. O cuidado com a fumaça fria, né? Aplicar pouca fumaça, não bater diretamente no enxame essa fumaça, abrir a caixa com cuidado, respeitar o enxame, né? Deixar aí uns 5 segundos. Você bateu aquela fumacinha, deixou uns 5 segundos, aí agora você pode abrir tranquilamente. Olhar a tampa, né? Com cuidado. Aí você observa já aqui na nossa prática, né? O que eu falei lá no escritório, a questão do alimentador. Nós temos o alimentador Bortmann, né? Fica na parte traseira do ninho, que fica dessa forma que está aqui, tudo hermeticamente fechado, não pode ter frestas para passagem de abelha, não pode ter abertura, porque a abelha vai estar a todo momento procurando uma passagem para estar levando o pólen para o ninho. É uma questão de sobrevivência, você está coletando o pólen, né? Você vai observar aqui na prática o alimentador. Então você vai observar aqui, né, o alimentador de cobertura. Nesse caso aqui, nosso amigo está usando o offset, né? Está deixando o alimento com o plástico aqui, questão da temperatura, para manter esse alimento úmido, né? Para facilitar que as abelhas peguem esse alimento. Aí você me diz, Cleiton, e eu posso usar o outro? Pode, contanto que você siga aquelas orientações que a gente deu anteriormente, né? Então o alimento fica à vontade para as abelhas. Não é um alimento para substituir o alimento da abelha, é para suplementar o alimento da abelha, né? Esse alimento ele consegue passar até 20% do pólen, mas a gente tem que suplementar. A mesma coisa para alimentação energética. E aqui agora a gente observa nosso enxame, né? Um enxame que você trabalha com produção de pólen não é um enxame muito defensivo, até porque você controla o tamanho dele. Não é um enxame que você vai utilizar para produção de mel, que você quer um enxame maior possível, com 80 mil abelhas. Você vai manter o controle do seu enxame aí para ficar em média de 40 a 50 mil abelhas. Então você tem que estar observando no manejo a quantidade de quadros que você tem com cria. No caso desse enxame aqui, eu já observei aqui que tem quadros aqui com cria. Bem, vocês podem observar aqui o que eu disse com relação à qualidade da cera, né? Você está vendo os ovéolos todos uniformes, quadro com um pouquinho de deposição de mel, com poucas crias. E aí, o diferencial no produtor de pólen.
que é o que todo apicultor quer. Tem que ter cuidado com a rainha, você não pode perder sua rainha. E aí o que todo apicultor quer numa produção, seja de pólen, de mel, é isso aqui. Uma postura desse jeito. Um quadro fechado de postura. Cera nova, um pouquinho de postura, olha para isso. Tem uma posturazinha aqui, zangão. O zangão aqui a gente tem que deixar porque a gente não trabalha com escape de zangão aqui no meu apiário. Quando tem muito zangão na trampa, a gente dá uma aberturinha para sair e depois a gente fecha. Mas tem escape de zangão que dá para fazer na trampa. Fazer para tirar. E é isso que o apicultor produtor de pólen quer. O quadro fechado com postura. Nós temos aqui pupas, larvas de um dia e postura também de um dia. E aqui nós temos o quadro fechado com ovos de um dia. E aqui nós temos o quadro, né, com bastante postura e já com cera que a gente observa que está envelhecendo. Então no manejo tem que ir tomando esse cuidado, observando, né, para posteriormente trocar esse quadro com cera velha. Vocês estão observando aí quantos quadros com posturas nós temos? Nós mostramos o primeiro, né, com bastante postura, fechado. O segundo com larvas, né, já de um dia. O terceiro com posturas de um dia. O quarto, né, com pupas, né, com a cera já meio que escurecendo um pouco. E vamos tirar o quinto agora. E esse, o quinto quadro, nós temos já com pupas e com crias nascentes. É disso que eu falo, a questão do cuidado na hora do manejo. Ó, nós temos nossa rainha aqui, ó, no quadro, ó. Olha a rainha aqui. O cuidado na hora do manejo, para você não matar a sua rainha e não perder. A cera está envelhecendo, pega a cera, leva ela para o canto, e aí as abelhas vão nascer, e no lugar que as abelhas nasceram, elas vão pôr mel, facilitando a troca da cera. E aí a cera nova que está no canto, você coloca no centro para fazer postura. Vamos fazer na prática agora. Pegando o quadro de crias nascentes, né? Cera mais velha. Lateral. Tira do canto e traz para o centro. O quadro está sendo puxado, né? Vamos colocar no centro para acelerar o processo de postura. Esse é o processo que a gente usa no pólen, é sempre esse. Essa é a mesma estratégia. A estratégia é a qual? Tem quadro com cria, a gente não vai retirar esse quadro de cria para derreter. A gente vai levar esses quadros de cria velha para as laterais, para nascer a abelha, e do ciclo da abelha dentro da colmeia, colocar alimento na lateral e cria no centro. Isso. A gente vai se aproveitar desse instinto delas, colocar as crias para nascerem no canto, e quando nascer elas vão para o alimento, e trazer a cera nova ou cera violada no centro, para a rainha fazer postura. Para eu fechar a caixa, não tem dificuldade, é a mesma coisa das outras. Uma observação interessante que foi feita por Bial aqui é com relação ao manejo. O manejo que a gente pega todos os quadros para olhar é quando você for fazer a troca da cera. Nós tiramos todos os quadros aqui para mostrar a você na prática como é que é feito esse manejo. Mas no dia a dia você não vai precisar estar tirando todos os quadros para estar olhando, procurando rainha, nem nada. Foi uma coincidência aqui, a gente tirou um quadro e encontrou a rainha. E já fizemos essa pontuação para você, apicultor, aí ter o cuidado na hora do manejo para não perder sua rainha. E tiramos todos os quadros para mostrar a fase de cada um aqui e a importância que tem de você estar fazendo o manejo de troca de cera e observar a postura. Tá tendo postura, tá tendo ovo, tem a rainha, tá tranquilo, beleza, fecha a caixa, não precisa tirar todos os quadros.
fiquem atentos com relação a essas dicas. Então, agora eu vou mostrar a você que já se organizou, tem o seu apiário, como é que é feita a coleta da sua produção. Lembrando, se a gente está trabalhando com alimento que vai ser comercializado, tem que ter todo o cuidado e asepsia. Então a gente usa um vaso, né? Um vaso hermeticamente fechado, né? Tem o seu coletor aqui, o seu coxo. Você vai abrir o seu vasinho. Você veio, retirou o coxo. Muito simples. Olhou aqui sua produção. É importante ressaltar que a gente está trabalhando com alimento. Esse coxo, ele é lavado, ele tem uma tela fina embaixo aqui, de aço inox. Então ele é lavado a cada 15 dias. Cada 15 dias tem que passar por um processo de lavagem com água e sabão neutro. A gente está trabalhando com alimento, está solto, posso juntar, né, com o meu formão. E colocar a minha produção no vaso. Devolvo o coxo. E continuo minha coleta. Olha para isso, que coisa linda. Produção. Dia. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial.